aí, povo, de novo, já tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o vídeo falando sobre a introdução alimentar de Maria. Porque tem gente que me pergunta se Maria começou a introdução alimentar bem, se Maria come bem, enfim, muitas dúvidas. Eu estou toda produzida, porque eu estava gravando um vídeo de testando. Então, se você ainda não viu, tá saindo uma saga de vídeos testando. Então, vai lá assistir. Eu ganhei muita comprinha de maquiagem. Eu ganhei um vale comprinha de maquiagem. E aí, comprei muita coisa e testei tudo com vocês. Tudo. Tem review de tudo. Mas, vamos pro vídeo. Maria sempre foi uma bebê que mamou muito bem. Então, na maternidade, desde a maternidade, ela mamou na hora de ouro. E assim, mamou bastante. Quando ela foi pro quarto. Aí quando a gente chegou no quarto, ela quis mamar mais. Aí eu dei a minha sogra pra comer, ela também mamou de novo. Enfim, ela sempre foi uma bebê que mamava bastante. Com uns 4 para 5 meses, ela já começou a apresentar bastante interesse pra comida. Mas ela ainda não sentava sem apoio. Ela sentava apoiada, sabe? Ela demorou um pouquinho pra sentar. Com quase 6 meses, ela começou a querer sentar sem apoio. Faltava o quê? Umas 2 semanas para 6 meses. E aí eu comecei. Ela já tinha todos os sinais de prontidão. E aí eu fiz um purezinho. Levinho, purezinho de abóbora. Que não vai quase nada, só vai abóbora e leite só. E aí a menina que tava trabalhando aqui em casa na época fez. E aí eu ofereci a ela. Foi um sucesso. Eu acho que ainda tenho foto ou vídeo desse momento. Se eu tiver, eu vou colocar pra vocês. Tango? Você gostou? Que delícia, né? Então. Que delícia, né? O franguinho. Ela comeu muito bem mesmo. Beleza, aí eu congelei e fiquei dando a ela as porções, só desse purezinho mesmo. Aí assim que ela fez 6 meses, eu comecei a introduzir o restante das comidas, né? Aí eu dava de banana amassada, mas ela não gostou. De morango, uva. E ela amou, ela amou comer as frutinhas. Aceitou super bem. Ela só não aceitou a banana e a graviola. O resto ela aceitou super bem. De legumes, ela ama brócolis. Ela come brócolis, batata, chuchu. Logo eu fazia chuchu e cenourinha amassada. Ela comia muito. Com molhinho de carne, alguma coisa assim. E eu fazia as comidinhas dela separadas, sem sal. Aí apresentei ela feijão e arroz. Ela comeu super bem. No primeiro mês, quando ela fez os 6 meses que ela começou a comer, ela aceitava super bem a comida. Bem mesmo. Ela comia bastante, ficava com interesse na nossa. Só que eu não queria dar sal a ela. Tinha 1 ano. Beleza, continuei fazendo as comidas dela sem sal. Ela ainda com 6 meses. E aí ela começou a ter um pouquinho de recusa nas comidas. Ela preferia mamar do que comer. Beleza. Como ela só estava acostumada com leite, ela já estava... no começo a gente tem que ter muita paciência. Por quê? Porque o bebê, 6 meses da vida dele, só era leite, não tinha nada. Detalhe, a água também é só com 6 meses. Então, eu dei água a Maria também quando eu comecei a introdução alimentar. E a água ela aceitou super bem. Beleza. Aí, começou a ter uma leve recusa, né? Fui encaminhada para nutricionista, porque Maria estava acima do peso. E ela não queria comer, ela só queria mamar. Recebi as orientações, comecei a colocar em prática. A nutricionista falou: você começa o dia, faz uma papinha, uma panquequinha de banana, alguma coisa assim, dá pra ela. Depois, se ela ainda tiver com fome, você amamenta. Antes, não. Beleza, foi introduzida primeiro oferecer a comida e depois o mamar dela. Ok, não dei fórmula a ela em momento algum. Sempre foi o leite do peito. Eu ainda tenho muito leite e ela mama bastante ainda, mas enfim. Aí, ela comia bastante, comia super bem. Só que chegou
uma parte assim, um tempo assim, que ela parou de comer. Acho que foi com uns 8 para 9 meses. Ela parou de comer, não queria comer. Não queria comer nada, só o peito. E aí eu comecei a notar que ela tinha mais interesse pela nossa comida do que pela dela. Não, assim que ela começou a comer, com 6 meses dela, eu já não comprava mais sazon pra temperar a comida, né? Eu parei de comprar, comecei a comprar só temperos naturais. E aí eu fazia a minha comida, beleza? A comida pra gente, todo mundo, e fazia dela separada. Só que eu comecei a notar que ela não queria e tinha um pouco de interesse na nossa. Aí eu comecei a fazer as comidas da gente, eu já usava os temperos naturais, eu comecei a fazer com menos sal. E ofertando a ela, e ela começou a comer. Aí eu comecei a introduzir o sal com ela com uns 9 meses, porque ela não queria comer de jeito nenhum. Aí eu dava da minha comida pra ela. E aí ela começou a aceitar e começou a comer normal. Ainda nesses 9 meses, ela parou, não queria comer, só queria mamar. Também ela tava nascendo dentinhos, acabou que juntou uma coisa na outra, aí ela não queria comer porque tava nascendo os dentinhos. Aí beleza. Fui insistindo mesmo assim, fazia comida pra ela, dava comida a ela todos os dias, botava ela na cadeirinha todo dia no mesmo horário, fazia. Sempre fui assim, de rotina com ela, que é o que tem funcionado, inclusive do sono, que eu vou gravar outro vídeo pra vocês falando sobre só do sono. Mas aí não aceitava, beleza. Passou um pouco, quando ela melhorou um pouco, ela começou a aceitar aos poucos a comida. Ela não gostava, não queria. Não tinha dado doce a ela, nada doce. E ela só comia mais coisas saudáveis. Não dava biscoito, essas coisas. Não que eu dei agora, mas enfim. Aí eu fui esperando com paciência, determinação, fui fazendo de um jeito diferente, mostrando as comidas a ela, oferecendo, sempre oferecendo, aí ela foi voltando a aceitar. Com uns 10 meses assim, ela já voltou a comer. Foi uma fase, porque a introdução alimentar, minha gente, não é fácil. A gente vê assim, tudo mil maravilhas que o povo posta, mas não é. O bebê tem fase que quer comer até os rebocos da sua parede, mas tem fase que não quer comer nada, só quer o leite. E aí você precisa ter consistência, ter paciência, e vai voltando aos pouquinhos esse interesse. Maria foi exatamente assim. Ela começou comendo super bem, depois ela recusou. Aí começou a se interessar no meu. Aí eu comecei a dar minha comida pra ela, mas ela também não queria. Enfim, foi isso aí, um caos. Aí, depois dos 10 meses, ela voltou a comer normal. E ela come super bem, gente. Ela come arroz, feijão, macarrão, carne, brócolis, couve-flor. Ela não gosta muito, mas ela come couve refogada, alface, tomate, enfim, ela come tudo. Inclusive, a gente comprar hambúrguer, essas coisas, ela também come. Eu não gosto muito de dar essas coisas a ela, porque não sei como foi preparado e tudo mais. Não é tão saudável, mas uma vez ou outra eu acabo cedendo. E uma coisa também que eu não queria, mas ofertaram pra ela, foi doces, né? Salgadinho, essas coisas. Quando ela tá comigo, eu evito ao máximo de dar. Mas às vezes ela tá com uma pessoa que tá comendo, aí ela pede, a pessoa acaba dando salgadinho, chiclete não, salgadinho, chocolate, essas coisas. Mas assim, é muito raro, eu tento evitar. Se você conseguir evitar 100%, você evite 100%. Eu tentei muito, consegui evitar em uns 75% e os outros 25%. O pai dela, junto com as minhas tias, ofertavam e ela pegava. Eu sempre reclamei, sempre deixei muito claro a minha opinião. E era raramente que ela comia essas coisas. E agora ela é muito difícil ela comer, porque eu evito também. Ela já tem 1 ano e 1 mês, mas eu evito dar essas coisas porque eu sei que não faz bem. Por mim, ela não tinha comido nada doce ainda. Mas enfim. Agora com 1 ano e 1 mês, ela come tudo, minha gente. Literalmente tudo. Se você cozinhar uma pedra, fizer um caldo e der pra ela comer, ela vai comer. Porque ela é muito boa de boca. Graças a Deus. Ela já foi até pra outra cidade com a minha tia, a madrinha dela e minha avó, sem mamar, sem nada. E comeu o dia inteiro super bem, brincou e não sentiu falta.
Ela mama ainda, em livre demanda. Sempre que ela quer eu dou, mas nos horários da refeição ela sempre come. Ela toma café, almoça e janta e lancha da tarde. Não dou hoje de manhã porque ela dorme, aí quando ela acorda já tá na hora de almoçar. Mas ela come super bem. E o que eu digo a vocês é a constância. Vocês têm que ter muita constância e paciência, porque o bebê testa o limite da gente. Porque, assim, tudo para eles é novo, né? E a gente, sendo mãe pela primeira vez, também é tudo novo. Mesmo pela segunda vez, terceira, cada bebê é um bebê. Tem personalidade diferente e tudo mais. Eu sei, eu entendo. E eu sei que não é fácil, porque eu assistindo os vídeos, meu Deus, eu vou tirar de letra. Na prática, não foi tão de letra assim. Mas com constância e paciência, foi dando certo, dando certo. E ela se alimenta super bem. Só quando ela tá doentinha que ela não come, mas ela mama ainda. Se o seu bebê não mama, mas toma mamadeira quando tiver doentinho, não quiser comer, aí só quiser o leitinho, a gente dá. Porque a gente não vai deixar o filho morrer de fome. Mas assim, com paciência, com dedicação, com criatividade. Porque pra criança você tem que ter criatividade, viu? Porque eu já fritei ovo na água pra ela. Porque ela queria... Porque ela viu o pai comendo. E aí ele come com assado na margarina, ele bota bastante. Aí eu não gosto de dar ela assim. Aí eu fazia com água pra ela e ela comia. Não gostava muito, mas comia. E agora, hoje em dia, ela come de tudo, minha gente. Tudo, tudo, tudo. Ela come arroz, feijão, macarrão, sopa, macaxeira, carne de porco. Já dei carne de porco. Já comeu até tanajura. Quem é do Nordeste vai saber o que é. E ela come. Ela passou por fases de recurso de alimentos, mas, graças a Deus, com muita paciência, sem perder a paciência, sem estressar, sem forçar. Quando ela quer comer, eu tô dando. Quando eu vou dar a colherzinha que ela não quer mais, eu pergunto, quer mais? Não quer? Tudo bem. Beleza, guarda a comidinha, como, enfim. Mas a gente, sem forçar ela, sabe? Porque não é legal você já estar satisfeita e a pessoa come, 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 come. Eu não forço. Porque quando eu era pequena, eu era horrível pra comer, horrível. E aí, manhinha, pra mim comer, pensando no meu bem, o jeito que ela foi ensinada, ela ficava do meu lado e fazia eu comer até o resto, do último gotinha que tinha no prato, ela fazia eu comer. E com uma chinela na mão, porque se eu não comesse, eu apanhava. E aí eu fiquei um pouquinho traumatizada há um tempo, mas até bastante grande eu não comia bem, mas depois da gravidez eu fui melhorando minha alimentação e agora eu como bem melhor. Mas a gente entende, né, que no tempo da gente e até dos nossos pais era diferente, não tinha tanta informação que nem agora a gente tem, enfim. Aí eles se viravam do jeito que dava. E aí eu faço assim, eu não forço ela a comer mais, se ela já tá satisfeita, eu, beleza, tudo bem. Se eu vejo que ela não tá interessada, que ela só quer brincar com a comida, eu também não insisto muito. Maria, vamos comer. Se ela ficar só brincando, eu deixo ela brincando com a que ela tá e não dou mais, porque comida não é brincadeira, né? Eu converso com ela sempre sobre tudo, minha gente. Quando ela for crescendo, ela vai aprendendo pra ela ter uma boa relação com a comida, pra nem comer demais e descontar tudo em comer e nem comer de menos e não querer comer nada, entendeu? Pra Deus o livre, ficar desnutrida e tudo mais. Então, é questão de paciência. Eu também tô sendo mãe pela primeira vez, então tenho erros, tenho acertos. E como eu compartilho a minha vida com vocês, eu resolvi trazer esse vídeo, porque tem algumas pessoas perguntando se Maria sempre comeu bem, se Maria teve dificuldade na introdução, enfim. Até 1 ano, o principal meio do bebê é o peito, né? E até 2 é a recomendação da OMS. É a amamentação. Mas enfim, fiz esse vídeo pra poder falar pra vocês que o bebê é um bebê. Nem sempre o bebê de fulano, que come tudo desde o começo, nunca deixou de comer nada, ele não é melhor do que o seu, que deixou de comer por um período, porque estava doente. Enfim, eu sempre fui respeitando os limites dela. Se ela queria, eu dava. Se ela não queria, tudo bem. E hoje ela come bem. E eu sou muito feliz porque todo mundo elogia, porque ela sempre come bem, ela ama fruta, ama verdura, legumes, enfim, ela come super bem. E me deixa muito feliz, né? Porque ver que eu tô conseguindo fazer
uma boa relação com a comida com minha filha, ensinando ela a comer bem, que eu tenho muita coisa que eu não como. Eu não gosto, enfim. Mas ela come muito melhor do que eu e eu fico muito feliz por causa disso. Porque eu tô acertando. Lógico, eu erro muito. Tem hora que eu perco a paciência. Enfim, mas é sobre isso, minha gente. Enfim, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha pros amigos, ativa o sininho pra não perder a notificação que tem vídeo novo 2 vezes por semana. Esse é o meu Instagram que tá aparecendo aqui na tela. Se você assistiu até o final, obrigada. Esse foi um vídeo mais conversado pra poder contar mesmo pra vocês a minha experiência com a minha filha na alimentação. Tá bom? E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Minha gente, um adendo muito importante que eu esqueci de comentar no vídeo. Mas o método que eu escolhi foi o BLW para a introdução alimentar de Maria. Eu comecei com aqueles as papinhas, que eu não lembro o nome. Mas aí depois, quando ela foi aprendendo a pegar as coisinhas, fazendo o movimento da pinça, eu fui introduzindo o método BLW. Então foi o que eu escolhi. Sempre ofertei as coisas em pedacinho pra ela. Fiquei sempre atenta, porque com engasgo e tudo mais. Mas eu sempre deixei ela ter autonomia pra pegar sozinha as coisas, levar pra própria boca, pra conhecer a textura. Enfim, então eu escolhi um método de BLW pra ela. Entendeu? Foi isso que eu não comentei no vídeo, mas eu deveria ter falado.